A gente diz hoje, dados são o novo petróleo. Mas, assim, até mesmo o petróleo, se você não trabalhar o petróleo de modo estratégico, ele vai ser só uma coisa preta viscosa embaixo da terra e ainda com potencial para explodir, né? Vender a governança como o quão de benefício que isso vai trazer, né? E o quanto a empresa está perdendo financeiramente, né? Por não ter a parte de governança. Você pode fazer a adequação LGPD e não pensar em governança. Eu acho, né? Não acho, eu tenho certeza que isso é desperdiçar uma oportunidade. Olá, bem-vindos ao Trustcast, o podcast da IP Trust Tecnologia. Eu sou o Gabriel Ferreira, sou gerente de segurança da informação aqui na IP Trust e sou o host e mediador do Trustcast. O intuito desse nosso novo podcast é mostrar a parte prática da segurança da informação e da privacidade. Então a gente quer trazer para vocês agora um intuito novo, uma implementação prática, simplificar a parte de segurança da informação. O tema desse primeiro podcast que a gente vai fazer é sobre governança de dados. E para trazer um pouco dessas informações, para a gente poder debater, eu trouxe aqui a Georgia, que vai participar com a gente do Trustcast. Georgia, por favor, se apresente. Obrigada, Gabriel. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É muito bom a gente ter espaço para falar sobre esses temas. Antes de começar a falar sobre o tema, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês saberem como eu vim parar aqui nessa área de governança de dados. Eu fiz uma transição de carreira, sou doutora em ciências humanas, então eu sou uma cientista. Eu também tenho mais de 50 anos, então ao longo da minha vida eu vi o mundo mudar, vi a tecnologia mudar, virar de analógica para digital, e como cientista eu acompanhei toda essa transição e fui percebendo o espaço que os dados em formato digital foram ganhando no mundo, na vida, na ciência, nos negócios. E aí eu fiz todo um caminho, logicamente vim parar aqui, me apaixonei por segurança da informação e estou trabalhando com dados agora. Perfeito. Georgia, antes de a gente começar no tema de governança de dados, né? Para quem não sabe, pessoal, a Georgia trabalha aqui hoje na IP Trust, né? Ela é analista da parte de segurança da informação. Só que quando eu vi o teu currículo, né? Que eu vi que tu fez essa transição de carreira, que tu veio da parte humana, eu queria que tu, antes de a gente falar de governança de dados, que tu mostrasse, que tu falasse um pouco da tua experiência de o que facilitou, o que foi uma dificuldade, né? Porque a gente fala hoje da parte de pessoas em segurança da informação, né? E a gente tem um lema aqui na IP Trust, inclusive, que é o futuro da segurança são as pessoas, né? E isso casa muito com a tua carreira, teu currículo, né? Tu veio da parte humana e tu veio para uma área que é mais ou menos, hoje não mais, né? Mas ela é muito tecnológica, só que ela tem se transicionado muito o que é mais dificultoso, que são as pessoas, né? Como é que tu enxerga essa transição e o que tu teve de benefício, por exemplo, e de dificuldade vindo para a área de segurança? Bom, quando a gente fala de segurança, de cibersegurança principalmente, né, a gente tem sempre aquele toque de ficção científica, porque realmente é uma área que começou muito lá, né? A maioria de nós que tem um pouquinho mais de idade conheceu a cibersegurança por filme de ficção mesmo. Então a gente mantém esse glamour aí, só que não é nada disso, né? A gente está pisando aqui num terreno bem real hoje em dia. E a tecnologia digital, ela é uma criação do ser humano. A tecnologia digital, ela não é um milagre, ela não é um download extraterrestre, ela é feita pelo ser humano e para o ser humano. Todos os recursos que a gente tem hoje, capacidade de análise, ferramenta, as fraudes, os delitos, são feitos por quem? Por seres humanos. Então a gente tem que entender as motivações humanas que levam a movimentar todo o ferramental e recurso tecnológico digital que a gente tem hoje, tanto para o lado da segurança, quanto para o lado que tenta burlar essa segurança. Perfeito, muito legal. Bom, falando agora da parte de governança de dados, que é o nosso tema, é o tema hoje do nosso primeiro podcast, eu acho que seria legal a gente conceituar para o pessoal e trazer essa tua bagagem, né? O que é governança de dados? Quando a gente fala de existe uma diferença de governança e gestão, né? Existe a governança e a gestão de segurança, mas falando em dados, né? Da onde que veio a governança de dados?
ela já é uma coisa mais nova, é uma coisa que veio com a legislação de agora. Eu queria que tu comentasse um pouco e situasse o pessoal sobre o tema governança de dados. Bom, a palavra governança, né, ela é uma palavra solene, né, ela já dá aquela ideia, assim, esse negócio complicado. Então a ideia um pouco dessa fala, quando for falar disso, é já ir desmistificando um pouco essa complicação aí, essa solenidade que cerca a palavra governança. A governança de dados, a gente pode simplificar muito ela entendendo como um olhar estratégico para dados, né. Dados, a gente diz hoje: dados são o novo petróleo", mas assim, até mesmo o petróleo, se você não trabalhar o petróleo de modo estratégico, ele vai ser só uma coisa preta viscosa embaixo da terra e ainda com potencial para explodir, né. Então os dados são a mesma coisa, os dados têm muita importância. Hoje a gente produz e trata dados em todas as nossas atividades profissionais. Quanto maior for a base digital, mais dados a gente vai produzir e tratar, porém, a gente ainda não dá a visão estratégica intencional para que esses dados trabalhem mais, produzam mais resultado para o nosso negócio. Então, a governança é isso, né? É dar um tratamento estratégico para os dados dentro do negócio, da organização, de um objetivo. Falando um pouco de governança de dados, dessa parte de conceitos, né? Eu sou muito habituado com a parte de governança de segurança da informação, com as normas, enfim, né? Imagino eu que a governança de dados, e aí tu pode dar tua bagagem aí pra gente, né? A governança de dados, ela também tem as leis, também tem, se baseia em leis, se baseia em normas, né? Tanto da ISO, daqui a pouco um syscontrols, alguma coisa assim de framework de segurança, né? A minha pergunta ainda é sobre a conceituação da governança de dados. Tu viu que isso foi um boom agora por causa da LGPD, por exemplo, por causa que veio a legislação? Tu acha que isso se tornou mais importante ou isso vem de um tempo o pessoal já dava importância para isso antes, por exemplo? Olha, na verdade, eu acho que nem agora ainda a governança de dados já tem a devida importância. A gente tem normas ISO da família 38500, que são normas de governança, né, governança de TI, e essa norma 38505, ela é de governança de dados especificamente. Essa norma é de 2017, então ela já tem uns bons anos aí, né, ela é anterior à LGPD, mas a gente não ouvia tanto falar sobre tratamento de dados, governança de dados, mesmo existindo a norma. A partir do momento em que a LGPD passou a ser algo que a gente tem que respeitar como legislação, ela puxou esse tema, claro, de governança de dados, né? E a gente está iniciando uma jornada que eu acho que vai se amplificar tanto em adequação à LGPD, e essa adequação vai puxar a governança de dados. E eu vou dizer para vocês o porquê. Perfeito. Bom, conceituando a parte de governança de dados, falando dessa questão de governança, né? Eu acho que um ponto aí para entrar no nosso objetivo do podcast mesmo, que é uma parte mais prática, é como que a gente pode vender a governança de dados dentro da empresa? Onde que ela se situa dentro de uma empresa, seja uma empresa de, daqui a pouco, médio porte, grande porte ou até pequeno porte, se tu puder falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente consegue vender isso dentro da empresa, explicar para um diretor, para um CEO, para um CISO, por exemplo, que ele precisa da governança de dados, né? Como é que a gente pode trazer isso? Como é que a gente começa esse namoro, essa questão junto com o C-Level, por exemplo, para explicar sobre governança de dados e conseguir implementar? Bom, eu acho que o nível executivo de qualquer empresa, qualquer negócio, ele vai estar sempre preocupado com o resultado do negócio, com pensar estrategicamente como fazer aquele negócio dar resultado e como aquele negócio pode crescer e se sustentar e se posicionar. Então, a gente tem que mostrar para o nível executivo o que um trabalho de governança de dados pode entregar dentro de uma organização em termos de aumentar o resultado do negócio, de agregar valor até mesmo financeiro para o negócio, de adequação à compliance. E para fazer isso, é muito importante trabalhar com base em informações concretas, casos baseados em dados, trabalhados em número. Então, não acho que a gente vá conseguir convencer um board pela beleza da teoria da governança, né? Perfeito. Então, a gente tem que levar mesmo dados e uma proposta de resultado
tem bastante casos de sucesso que começaram assim. Eu imagino assim, eu vejo muito, eu trago muitas coisas para a parte de segurança, né, para a parte de privacidade. A governança de segurança, a governança de privacidade, que daqui a pouco se relaciona um pouco com dados e a gente já vai chegar lá, né? Eu acho que no final do podcast a gente vai ver também as dicas práticas de implementação, então vai ser um ponto bem interessante. Mas eu trago para esse lado de segurança, porque quando a gente fala de governança de segurança, por exemplo, dentro de uma empresa, a gente acaba tendo que levar números, tendo que levar. Eu tenho uma estratégia, às vezes, né, dessa questão de implementação, que é o seguinte: o C-Level, por exemplo, ele está preocupado, óbvio, com os números, né? Toda empresa que visa lucro, por exemplo, né, que é da parte privada, vamos digamos assim, ela tem essa questão do lucro, né? Então a gente tem que vender a governança como o quão de benefício que isso vai trazer, né? E o quanto a empresa está perdendo financeiramente, né? Por não ter a parte de governança. Isso de maneira geral. Eu acho que isso vem não só da governança nem de dados, nem de segurança, mas de governança corporativa, né, de governança empresarial. Então a gente tem esse conceito da parte de governança. E aí eu te pergunto uma situação, né? Conceituando a parte de governança de dados, a empresa, ela tem um diferencial competitivo, ela pode usar a governança de dados ao seu favor, por exemplo, na parte de negócio, a gente consegue fazer essa relação, não só implementar por si só, né, por organizar a casa, mas o que a empresa ganha na parte de negócio, por exemplo, por ter uma governança efetiva de dados? Bom, eu abri a minha fala falando sobre visão estratégica de dados, né? Então, uma possibilidade de orientar essa visão estratégica é para uma inteligência de negócio. Hoje a gente, ao trabalhar, a gente gera dados o tempo inteiro, a cada minuto. Aqui a gente está gerando dados, a gente lê um e-mail, gerou dados, atendeu uma ligação, gerou dados. Geralmente isso fica tudo espalhado, perdido, separado, e a gente não consegue olhar para esse conjunto para que ele nos dê informações. Então, se existe um projeto estratégico, né, de trabalhar essa massa de dados que está aí só sendo acumulada e gravada e armazenada, ocupando servidor, inclusive, né? Perfeito. Se existe um projeto que permita armazenar do modo direito, tratar de um modo direito, sistematizar de um modo que dê um resultado desejado de informação para esse negócio, ele vai gerar também valor. Por exemplo, valor para saber quanto custa um serviço, para calcular ROI, para entender o diferencial daquele negócio, o potencial da inovação, o que está aparecendo ali no dia a dia de trabalho, né, até no tratar do conhecimento tácito, que pode ser um potencial da inovação que o negócio pode produzir. Então, o limite é a criatividade, mas esses são alguns exemplos práticos, né, que a maioria das pessoas vão entender como que um projeto bem orientado de governança de dados pode trazer valor para um negócio. Perfeito. E aí eu tenho uma dúvida agora do que tu estava falando, né? A governança de dados, então, porque vamos lá, eu venho da área da privacidade e segurança, de novo, vamos tocar nesse assunto, né? Quando eu falo, por exemplo, de dados pessoais, vamos pegar a parte da LGPD, eu tenho uma questão, mapeamento de dados, eu tenho uma questão assim de verificar onde os dados estão, fazer um levantamento de dados, classificar aqueles dados, mas pelo que eu estou entendendo, e aí tu me corrige se eu estiver errado, né, na tua fala, a governança de dados não é só isso, é trazer dados, por exemplo, para uma tomada de decisão de negócio. A gente tem a governança é uma organização a mais do que isso, né? Então, por exemplo, eu não tenho só que mapear dados, eu não tenho que trazer só o lado de segurança, mas se eu implemento uma governança de dados, eu também tenho dados para tomada de decisão. Então, para tomar decisão de negócio, por exemplo, eu posso ter daqui a pouco um BI, eu tô filosofando aqui, né? Daqui a pouco um BI ou alguma coisa, trazendo valores de serviço, daqui a pouco trocando, relacionando isso com horas de serviço, quanto custa os nossos serviços, por exemplo. Isso também é governança de dados. Então, tem os dois lados ou é só a tomada de decisão, por exemplo? Existe também o lado de mapeamento, existe o lado de classificação da informação, por exemplo, também a governança de dados? Isso é governança de dados. E quando eu digo que dá para desmistificar o peso, né, dessa palavra, esse é um exemplo excelente. Assim, vamos falar,
tu trabalha com privacidade e me trouxe para trabalhar com privacidade, né? Perfeito. Então, nessa jornada eu já fiz muitos mapeamentos de dados para adequação à LGPD. Então, com a mão na massa mesmo, dá para ver que essa é uma oportunidade sensacional para a gente fazer ações de governança de dados, porque a gente tem que registrar como os dados pessoais são tratados dentro do negócio, da organização, né? E se a gente usa esse registro para dar uma orientação estratégica para essas informações, né, para essa base de conhecimento que se gerou ali, isso já é uma ação de governança de dados. Não é uma estrutura de governança completa, mas é uma ação de governança, sim. Então, a gente pode fazer ações de governança, né? Pode usar BI, Analytics, sei lá, até uma planilha, são ferramentas que podem sustentar ações de governança de dados. Mas então a governança de dados ela permeia essa parte de negócio, mas também a parte de organização para o lado da segurança também. Eu posso dizer, por exemplo, que quando eu estou fazendo mapeamento de dados da LGPD, ele está contido dentro de uma governança de dados também? Aí é que vem, né? A pergunta é excelente. O que que acontece? Você não precisa partir da perspectiva de governança para fazer o mapeamento, né? Ou adequação da LGPD. Você pode fazer a adequação da LGPD e não pensar em governança. Eu acho, né, não acho, eu tenho certeza que isso é desperdiçar uma oportunidade, né? Todo o trabalho, tudo que você mobiliza ali, toda a análise, seria só somar a perspectiva da governança nesse trabalho e você já teria muito mais resultados, senão tem que fazer talvez tudo de novo, né? Ou revisitar esse mapeamento, esses resultados. Mas o que que acontece? Na prática, eu vejo que o projeto de adequação à LGPD, sem uma sustentação de governança, ele tem um risco muito grande de bater na trave, porque você vai precisar fazer certas ações de mudança, de cultura, porque a adequação à LGPD é mudança de posicionamento, de ação, de cultura, né? Se não tiver uma ação diferente, não acontece a adequação, e se você não tiver uma sustentação estratégica por trás disso, um apoio do nível executivo, da alta gestão das organizações, não vai acontecer a adequação. Então, a adequação LGPD, ela puxa a governança. Se você fizer isso da mesma forma, quero fazer uma adequação de segurança da informação, vou trabalhar com um framework, Syscontrols, ISO 27001, vamos puxar Syscontrols, que é um framework que eu estou trabalhando mais no momento, determinados controles desse framework, até no primeiro nível, que é o nível mais elementar de implementação, eles vão puxar a governança, porque a equipe sozinha não consegue fazer. Precisa de decisões, precisa de apoio, precisa de ações que tem que vir do estratégico da empresa mesmo. Perfeito. E a gente falou um pouco aqui da questão da LGPD. Então, pelo que eu entendi, né, e me corrija se eu estiver errado, o ideal, quando a gente está implementando a parte de LGPD, entrar no mapeamento de dados, na classificação da informação, na classificação ali da parte de rotulação de informação, enfim, que a gente implemente isso junto com uma governança de dados, né? Mas, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando só de dados pessoais. A governança de dados não é só para dados pessoais, ela também para Não, dados corporativos. Tu consegue fazer esse trabalho em conjunto, por exemplo, de dados pessoais, dados daqui a pouco de estratégia de negócio ou dados corporativos? consegue, né? Tem que ver se realmente dentro de um projeto de adequação, daí cada caso é um caso, porque se você for puxar, por exemplo, um trabalho completo, pode ser que você infle muito o trabalho de mapeamento de dados pessoais, dependendo de como que é a produção e uso de dados dentro desse lugar, né? Isso vai demorar muito mais. Então, talvez não seja isso o ideal para determinados negócios e locais, mas é bem interessante avaliar se é possível, né? E aí você aproveita o momento e você coleta mais informações, foca suas entrevistas para isso, a sua observação para isso e já faz o mapeamento e a classificação de informação junto, porque a adequação LGPD já pede que a gente classifique as informações, né? Se você vai pensar, você tem que separar o que é dado pessoal, o que não é, o que é dado pessoal sensível, o que é dado pessoal de criança, o que é dado de saúde. Então, você já faz uma classificação e aí você pode trabalhar a classificação dos dados ao mesmo tempo também com outros rótulos, né? Importante, público, confidencial, junto com esse momento para não ter que voltar lá e fazer de novo. Perfeito.
É, relacionando a parte de governança de dados, então, com segurança da informação e com privacidade, né? A gente já falou um pouco da parte de LGPD, da relação da governança de dados com dados pessoais, né? Então a gente já entrou nesse mérito. Mas digamos que a empresa ela está também implementando os controls, como tu falou, ela está implementando algum framework de segurança. Como que entra a governança de dados? Porque, vamos lá, são duas governanças, digamos assim, né? A gente tem, são até três governanças. A gente tem a governança de privacidade, que a gente fala muito, né? A governança de segurança da informação, de gestão de segurança, enfim, e a governança de dados, né? Como é que elas se colocam juntas, por exemplo, dentro de um projeto? Como é que elas interrelacionam para que eu consiga implementar o todo, digamos assim? Para quem tinha medo de governança, já tem 3, 4 governanças aqui na mesa. Agora tem mesmo. Né? E, na verdade, a gente trabalha com governança até sem falar a palavra, sem perceber que está trabalhando. Né? A gente trabalha, às vezes, de um jeito não intencional, é melhor trabalhar intencionalmente, então, pelo menos a gente sabe o que está fazendo. Segurança, se a gente for olhar para a segurança da informação, a gente olha um preceito básico da segurança. Para você proteger, você precisa saber o perímetro que você tem que proteger. Você não pode proteger o que você não sabe que tem. Né? Quando eu era pequena, eu me lembro que brincavam comigo com uma frase assim, que era o gato escondido com o rabo de fora. Né? Então, se a gente não sabe o perímetro de dados que a gente trata no nosso negócio, na nossa organização, a gente não tem como fazer uma segurança eficaz, porque a gente vai deixar parte dos dados, né, descoberta, e nosso projeto de segurança vai estar falho, a gente vai ter uma vulnerabilidade. Então, entender, né, o que é toda essa massa de dados que a gente está coletando e tratando é fundamental para que a gente possa ter um bom projeto de segurança. Perfeito. Mas voltando aí na inter-relação, né? Vamos lá. A gente tem... Existe um conceito, por exemplo, de importância de governança de dados ou da parte de, eu digo assim, de qual é mais importante para a empresa ou como eles se relacionam numa implementação. Por exemplo, eu posso dizer que a governança de segurança ou de privacidade ela vem acima da governança de dados ou elas estão no mesmo patamar, ou elas estão contidas uma dentro da outra? Como é que entra a governança de dados nesse conceito aí também da parte de segurança? Olha, a gente pode trabalhar governança junto com segurança. Então, a gente só tem que saber que vai ter que existir esse trabalho. Então, por exemplo, uma estrutura, vou voltar lá de novo, né? A ideia não é trazer uma teoria sobre governança de dados, porque tem, né? Tem teoria, tem framework, tem tudo Perfeito. isso. Não é a nossa ideia aqui. Mas a ideia é pensar em que momento um trabalho de um framework desses bem conceituado de segurança vai chamar a governança. Se a gente for olhar, vamos olhar os controls. Perfeito, Né? vamos lá. É um framework bem popular, adotado no mundo inteiro. Se a gente for olhar os 2 primeiros controles do syscontrol, são controles de quê? Inventário. Inventário. Perfeito. Né? E não se trata de fazer uma listinha. Para que você vai fazer um inventário? Geralmente no syscontrol a gente faz o inventário para ter conhecimento. Foi o que tu falou antes, né? Para ter o conhecimento do todo, para depois fazer as implementações que precisam, né? Porque se tu não tiver o conhecimento, tu não consegue implementar. Se você faz um inventário, você vai ter que dar um uso estratégico, intencional para aquele inventário. E aí já é uma ótima oportunidade para você trabalhar junto à governança de dados. Se você está olhando soluções de hardware, de software, você pode olhar que dados estão vinculados ao uso dessas soluções. E aí você faz o trabalho de governança junto. Talvez, então, foca nisso, né? Faz uma governança por aplicativo, pode ser, porque é um dos caminhos para fazer a governança de dados, e já aproveita para tornar esse trabalho mais abrangente, mais completo. E aí você soma não só o olhar técnico de segurança, como o olhar estratégico, você joga para a área de negócio, né? Vê o que mais aqueles dados podem entregar de valor para o negócio. Perfeito, muito bom. Até pegando um ponto ali da parte de syscontrols, né, pessoal? Quem está implementando syscontrols ou na sua empresa, alguma coisa assim, né? No item 3, no CSC 3 do syscontrols, fala da parte de proteção de dados, né? E aí entra muito a governança, né? Porque é um dos grupos do syscontrols, por mais que seja o IG1, né? O pessoal que está em casa ali, o IG1, por exemplo, que é o primeiro nível, digamos assim, do syscontrols, quando está implementando na empresa, né?
ele já traz muita coisa de proteção de dados no grupo 3, né? E o grupo 3 tem que chamar uma governança, porque ele é um dos mais complexos, assim, né, de fazer, né? Como é que você vai criar? O que vai pedir aí nesse controle, né? Que é o terceiro, a gente trabalha com 15, tá? Só quem conhece o framework, quem quer conhecer, mas quem não conhece já sabe. São 15 controles de segurança, com várias medidas de segurança. No terceiro, ele já vai pedir um inventário de dados. Perfeito. Né? E para que você vai fazer um E inventário? não é só dados pessoais, né? Não, São é dados como um todo, né? Né? Então, para que você vai fazer um inventário de dados e não vai usar isso estrategicamente para o negócio? É perder tempo, é perder a oportunidade. Né? O tanto que isso pode dar de insights para uma organização, né? de possibilidade de monetização legal desses dados, de possibilidade de gerar uma solução nova, de gerar inovação. Por que você vai desperdiçar isso? Perfeito, concordo contigo. Vamos lá. Falando um pouco agora exatamente do foco do nosso podcast, que é a parte prática. A gente veio até aqui, a gente conceituou a parte de governança de dados, a gente viu como daqui a pouco ter essa cobrança interna, por exemplo, de uma alta gestão, uma questão assim. A gente viu sobre as diferenciais de negócio, viu sobre a relação com segurança e privacidade. Como que a gente implementa na prática uma governança de dados? Vamos separar um pouco isso. Vamos falar de maneira geral, por enquanto, os principais itens, os principais pontos, por exemplo, que, digamos assim, eu estou chamando a Georgia agora para fazer a implementação de uma governança de dados dentro da minha empresa. Minha empresa não tem nada. Ela vai implementar agora. Quais são os primeiros passos, né? De onde que a gente começa, o que tem no meio e onde a gente termina uma governança de dados? Eu acho que é bem inteligente, né? Tem várias também teorias, né? Caminhos indicados, mas eu acho que é bem inteligente quando eu escolho, eu vou escolher assim. Faz uma avaliação, né? Vê o que é um cenário de governança um gap desejável. Perfeito. Você sempre vai ter governança, mesmo que você não saiba. Tá? Então, não parte do zero porque você vai desperdiçar tempo. Vê o que você já tem e o que você não tem. Para olhar para isso. A partir daí, você vai pensar em projetos de ações de governança para preencher essas lacunas, no que você não tem ou qualificar o que você já tem. Deixa eu perguntar uma coisa, né, nessa questão. Primeira ação, então, é chegar na empresa e fazer um gap. Né? O gap é baseado no quê? Né? A gente pega uma norma, a gente pega a norma que tu comentou da governança de dados e faz o gap em cima dela, ou tem uma outra sistemática para fazer um gap, por exemplo? Você pode usar a ISO 38505, se for o caso, só que daí vai ser essa perspectiva bem ampla, ou você pode pegar um foco seu do momento. Por exemplo, eu estou fortalecendo a minha segurança da informação, eu estou fazendo uma adequação à LGPD. Vamos ver o que dentro desse projeto ele me traz, né? Qual é o chamado de ação de governança que esse projeto me dá. Perfeito. E aí trabalha esse foco. Você já vai ter uma parte dessa estruturação, dessa estrutura toda de governança iniciada, pelo menos. Porque mesmo que você vá a partir de um projeto super completo, baseado na teoria mais evoluída, né, no framework mais famoso, você vai ter que começar por algum lugar. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Vamos explorar mais ainda essa parte prática do gap, né? Beleza, a gente chegou na empresa, fez o gap, tem todos os pontos do gap ali para tratar, né? Depois do gap, a gente provavelmente vai fazer plano de ação, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado agora da parte de segurança, né? Quando eu faço o gap da ISO, o gap da ISO 27001, né? A gente faz o gap geralmente, trabalha com planos de ação e vai ajustando os itens técnicos de pessoas, processos, tecnologia, né? Vamos lá, das empresas, baseado no gap, né? Digamos que tu já deve ter visto a parte do gap das empresas, essa questão, né? O que geralmente tem no gap, né? Quando a gente pega, o que mais pega nas empresas hoje? O que tu tem que fazer geralmente para fazer uma implementação? Daqui a pouco formar comitê de alta gestão, como é que forma, ou que ações práticas da parte técnica? Queria que tu explorasse um pouco mais, talvez, dessa parte do gap. Então é bem... eu já parei até um pouco de me impressionar, né? Mas às vezes eu me emociono. Mas eu já sei mais ou menos o que eu vou encontrar quando eu vou fazer um mapeamento, né? Imagina. Eu me surpreendo quando eu encontro alguma coisa estruturada. Geralmente as empresas vão tratando dados assim, né?
trata, vai guardando, né, e faz uma coisa que é justamente o contrário do que é para fazer. Guarda todos os dados, guarda tudo que é coisa de um jeito desestruturado, porque tem medo de perder alguma informação. Então, esse gap de pensar estrategicamente o ciclo de vida dos dados, né, a temporalidade do armazenamento de conjuntos de dados, é um gap muito comum, recorrente, evidente, e que ele nos traz uma série de problemas. Ele traz um problema de gestão de conhecimento, porque quanto mais coisa você tem para olhar e isso está desestruturado, menos informação isso te dá, menos insight, né, vai te dar para o teu negócio. Você vai criar um perímetro de ataque muito maior, né? Porque esse volume de dados, quanto mais você tem uma propriedade maior, mais cerca você tem que colocar em volta. Você vai gastar mais dinheiro, porque está armazenando, quem paga armazenamento em servidor, né? Está inchando a capacidade do servidor, a capacidade de armazenamento, lá aumentando lá o plano do Google Drive, porque está guardando um monte de coisa que não vai servir e ainda vai criar uma vulnerabilidade, porque é um perímetro a mais que você tem que proteger. Eu estou fazendo até propaganda aqui né? Saiu a propaganda de marcas aqui. Aqui a gente é transparente. Patrocina nós. Transparente, não tem problema nenhum. Pode falar. Não, mas é nesse sentido, né? Isso é muito comum. Quando a gente pergunta, você tem um plano para quando você tem que apagar esse dado, por quanto tempo você guarda esse dado, todo mundo vai dizer assim, não sei, não tem, não, eu não apago nunca. É mais complicado, né? As pessoas nunca sabem. Eu guardo tudo. Não, eu sei. Poxa, é verdade. Eu sei porque eu estou pegando da parte de LGPD, quando a gente faz mapeamento de dados, né? E por mais que a LGPD, ela tem um artigo lá, né? O 15º e o 16º, que fala da questão de quando acabou o tratamento e quando a gente vai excluir. Mas mesmo assim, as pessoas têm dificuldade de saber qual lei está relacionada a um dado, né? Quando que pode apagar, não pode, porque quando veio a LGPD, é o que tu falou, né? Todo mundo guarda tudo. Mas a partir do momento da lei, está dizendo ali que tu tem que, quando terminar o tratamento, tem que fazer exclusão, né? Então existe esse cenário. Deixa eu pegar mais um ponto prático aqui, né? Vamos trabalhar nessa parte prática. De ações práticas quando a gente vai fazer a implementação, por exemplo. Qual é o primeiro item? Vamos dizer, a gente fez o gap, que nem tu comentou, beleza, né? No gap, eu imagino que saia um monte de coisa que precisa de decisão corporativa, né? Como que tu trata? Tu faz um comitê geralmente ou daqui a pouco só vai até o board, fala com ele? Como é que geralmente as empresas fazem isso? Como a gente está falando de conversar com executivos, né? Geralmente, para você conversar legal com o nível executivo, você tem que levar algumas coisas mais propositivas, né? Você não vai conseguir muita atenção se você quiser uma reunião de 4 horas de discussão com o nível executivo. Não vai rolar. Perfeito. Não vai dar certo. Então, é muito interessante você ter um comitê, ou ter mais de um comitê até, deliberativo, aí com as gerências, com outros níveis de gestão de tomada de decisão, que sejam capazes de fazer essa discussão, né, e de levar isso mais trabalhado, com pontos-chave, já para discutir, né, e aprovar com o nível executivo. A gente trabalha junto, né? Muitas vezes a gente já passou por isso várias vezes. A gente foi lá, né, para apresentar e o executivo super nos ouviu, mas disse assim, não, isso daqui tu pode passar para frente, que isso daqui eu não vou nem olhar, me traz isso mais mastigado, mais trabalhado, mais decidido, e aí depois eu vou olhar. Então, antes de chegar no executivo, a gente leva para o comitê. O comitê, geralmente, e aí eu vou pegar uma prática que a gente tem de segurança, ele é e aí tu me corrige se eu estiver errado, né? Ele é formado geralmente por gestores, né? Gerentes, coordenadores das áreas, né? A gente representa todas as áreas de negócio, né? Para poder tomar decisão mesmo, né? Então a ideia do comitê é deliberar sobre segurança e depois chegar na alta gestão já mastigado, digamos assim, com a visão de todas as áreas para poder. Na governança de dados é assim também? Na governança de dados é assim também, né? E dá para trabalhar com um comitê, com mais de um comitê, com comitês de focos diferentes. Um comitê, né? Junto com segurança e privacidade, será que daria numa parte mais prática para decidir? Daria sim, né? A gente tem essa questão da privacidade, a privacidade como um direito que a gente tem, né? E a Perfeito. Segurança como recurso que permite a gente proteger esse direito. Então, essas questões geralmente são muito polêmicas.
Quando a gente tem uma questão para decidir, ela demanda estudo, é uma questão nova, são questões que têm posições diferentes. O executivo não vai querer ficar lá esperando amadurecer aquela discussão, a gente estudar, a gente ler 50.000 guias, Sim. né? Discussões, jurisprudências, outras soluções. Então, a gente já tem que formar, tem que ser discutido, porque realmente são pontos que a gente não tem receita de bolo, né? Por mais Sim. que tu pode querer puxar a brasa para tua sardinha, mas tu pode se queimar se tu não ouvir, né? Se tu não olhar a receitinha do outro. Existe muito a questão de empresa, né? Eu acho, né? As empresas são diferentes, né? Quando tu vai implementar daqui a pouco no setor bancário, é diferente de tu implementar no setor de energia, né? Tem peculiaridades que, pelo menos na parte de segurança, mesmo que tenha uma ISO ou um framework como SysControls, existem peculiaridades que tem que ser levado em consideração na implementação, né? Esse é um ponto que, assim, se eu tivesse, eu vou colocar aqui a caneca, né? Esse é um ponto para marcar. Eu queria ter um alfinetão, assim, para ficar aqui. Porque o que eu disse já antes aqui na minha fala? A implementação da governança depende de gestão de mudança, depende de cultura. É um Né? ponto bem interessante. Então, para um trabalho de governança bem sucedido, trazendo esses resultados, a gente precisa levar em conta não só a estrutura do negócio, a especificidade do negócio, porque sim, negócios específicos serão regulamentados por normas específicas. Perfeito. E isso vai nos dar obrigações diferentes, né? E flexibilidades diferentes. Mas a cultura do negócio é que vai fazer o jeito daquilo realmente acontecer na prática. Desculpa te interromper, mas porque tu faz, daqui a pouco tu pega um framework, implementa, mas não observa a cultura, e é um ponto bem importante que tu falou. Ele entra em descrédito, porque se tu não tá alinhado com o negócio da empresa, raramente tu vai conseguir implementar, né? Porque os gestores, os diretores, por exemplo, eles vão daqui a pouco ver aquilo como um padrão que não serve para a empresa deles, né? É bem isso, né? Que tem que ser alinhado com a área de negócio, né? Sim, porque dependendo como você faz a coisa, você pode mais ser encarado como uma trava do que como um auxílio, né? Em vez de ser Sim. algo que vai alavancar o negócio, se você não levar em consideração os objetivos da cultura, você vai criar algo que não é fluido, que não se encaixa no dia a dia e que não é factível de fazer. Vai naufragar esse barquinho. Perfeito. Falando de cultura, então, da parte prática de cultura, tu falou que quando a gente faz uma implementação, né, e aí acontece na parte de segurança também, né, seja qualquer tipo de governança, a gente tem que mexer com a cultura. Desde a parte de falar com o board, por exemplo, de falar com a alta direção para comprar a ideia do projeto, né, para entender que aquilo é relevante para a organização, até com todos os outros colaboradores, né? Às vezes, e aí me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, na parte técnica, existe um público que às vezes é mais técnico dentro da empresa, existe um público que sabe mais de determinado assunto, que sabe menos, e a gente tem que permear na parte da cultura em todos os públicos. Não dá para daqui a pouco fazer uma cultura mais mediana numa equipe que já entende a parte técnica. Isso acontece em segurança, né? Já entende a parte técnica, eu não vou passar o beabá da segurança para quem é técnico, porque né, eles não vão nem se instigar a fazer isso. Como que tu entra nessa parte de cultura de dados, né? Pegando a parte de implementação, né? Do que a gente comentou. A gente tem essa questão de cultura de levar isso para os colaboradores. Como que tu leva? Porque eu vejo hoje, principalmente nas organizações maiores, né? Que tem muita cultura de tudo, né? A gente tem a cultura da CIPAT, a gente tem cultura que vem do RH, a gente tem cultura de liderança, a gente tem cultura de segurança, de privacidade, e vai entrar mais uma cultura que é governança de dados. Quais são, simplificando, né? Como é que a gente simplifica isso? Eu vou dizer que, por incrível que pareça, às vezes a gente pode ter até uma equipe de desenvolvimento que não vai ter uma cultura de dados evoluída. Né? Interessante. Existe também ações, né, e diagnósticos do que se chama de alfabetização em dados. Né? Porque você pode tratar um dado todo dia e não saber o valor daquele dado, você pode não saber o impacto que aquele dado tem, né? Você pode não saber o que o tratamento errado, a perda daquele dado vai trazer.
Então, mesmo que você consiga fazer ações, às vezes de programação, de proteção super avançadas, nem sempre quer dizer que você tem o mesmo nível de conhecimento em relação aos dados. Então, a gente tem um trabalho também, né, de ver isso e de fazer o que se chama de alfabetização em dados. Perfeito. Quer ver um exemplo bem interessante, né, que aconteceu num projeto que a gente está trabalhando? Por exemplo, uma das áreas que mais tem ciclo de vida de dados estruturado nos diferentes negócios que a gente já trabalhou, nos projetos, é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas tem regulamentação sobre temporalidade de guarda legal dos dados, então isso acaba gerando, né, essa cultura nessa área. Perfeito. Mas a gente estava atendendo um cliente, a gente foi conversando lá, eles têm, por exemplo, um sistema em que eles preferem, porque eles já têm dados, né, de muito tempo acumulados, eles preferem manter um arquivo físico, eles não querem digitalizar o arquivo físico dos dados das pessoas que trabalham lá agora e que já passaram por lá. E embora eles tenham uma obrigação legal de guardar determinados dados da pessoa que já trabalhou lá por um tempo X, por uma questão de cultura, né, de orientação, de vínculo, de relação com quem já trabalhou lá, eles guardam esses dados, mesmo que dê mais trabalho para eles, por muito mais tempo, porque eles sabem que a pessoa pode vir a precisar desse dado por dentro de 35 anos. Então, eles fazem essa camaradagem para as pessoas que já trabalharam lá, entendeu? Isso faz parte desse lugar. Não vai ser eu que vou dizer, pô, mas você está criando para ti um passivo, tu vai ter que salvar esses papéis das baratas, dos ratos. Não, eu não vou dizer isso, entendeu? Eles querem fazer essa gestão, é da cultura deles, é um relacionamento que eles trabalham com as pessoas que já passaram por lá, eu vou respeitar. Então é nesse... Desde que não caia na LGPD, né? Porque aí a gente tem o artigo 15º e 16º, que quando acaba o tratamento de dados, a gente teoricamente precisava excluir aquela informação, né? Isso é bem importante, mas aí tem uma justificativa, né? Que a pessoa pode vir a precisar daquele registro. Pode ser polêmico, né? Aí venham de comentários, né? Venham de comentários, a gente vai responder, comentem o vídeo, né? Existe essa justificativa que se a pessoa precisar daquela documentação para comprovar, por exemplo, a sua aposentadoria, que é o caso aqui, a empresa tem a sua via para fornecer. Entendi. Ainda falando sobre cultura, então, né? Que eu acho que cultura é um ponto que pega muito na parte de segurança, pega muito na parte de qualquer tipo de governança, né? A gente tem que mudar a cultura, né? A empresa tem a cultura dela, né? Daqui a pouco, quando a gente vai fazer... Isso acontece muito em consultoria, né? Vou pegar os casos da parte de segurança. Quando eu vou implementar uma cultura de segurança, uma cultura de privacidade, eu tenho que observar qual cultura existe naquela empresa. Porque se eu desvio... Vou pegar alguns exemplos práticos, né? Eu vou trabalhar a cultura de segurança no órgão público, que talvez é mais jurídico, né? Um tribunal de justiça, um ministério público, por exemplo, a cultura não pode ser infantilizada, ela não pode vir num tom mais descontraído, né? Porque a cultura daquele meio, ela é já muito formal, muito jurídica, né? E empresas privadas, às vezes, não. A gente cria personagens, a gente cria marcas, né? A gente faz realmente uma cultura para aquele conceito que ele já tem, né? Existem algumas práticas também que eu gosto muito, particularmente, de trabalhar com gamificação, algumas coisas assim, né? Tu acha que isso funciona na parte também de governança de dados? Tens alguma dica para trabalhar a cultura dentro da empresa, de maneira geral? A dica é a mesma, né, que vale para qualquer outro trabalho desse tipo. Procura conhecer o público com quem você vai falar, né? Procura minimamente ter informações, até em relação à segurança, imagina dados, né, que é algo que ainda está menos trabalhado. A gente está num momento, que eu digo é um momento super, assim, de falar de segurança, e que a segurança ainda não é, a segurança da informação não é algo popularizado, é algo que a gente realmente precisa trabalhar esse acesso. Todo mundo se desenvolve sabendo que se atravessar a rua, né, sem olhar para os dois lados, pode morrer atropelado.
Perfeito. Isso é a nossa segurança física. Mas em relação à segurança da informação, a gente não sabe nem o que é rua, então tem que popularizar. O pessoal sai de casa, tranca a porta, mas chega na empresa e não se Não, preocupa com a não segurança da bloqueia a tela, informação. Poxa, é né? verdade. Não bloqueia a tela, não bota 2 fatores de autenticação. Perfeito. Então, assim, a pessoa não sabe nem o que é a porta, o que é a janela, deixa tudo aberto e ainda, se for o caso, entrega para o ladrão e convida para entrar e tomar um cafezinho. Mas o que acontece? Isso é legal, essa popularização, falar disso de um jeito acessível, só que eu estou sentindo muito a falta da necessidade de ouvir falar de segurança de modo mais qualificado, né? Então, tem que realmente saber que para determinados públicos você vai ter que fazer esse link e qualificar a sua fala. Quem Então, sabe o podcast seja a oportunidade, né? Que a olha, gente tá fazendo gostei, agora. gostei, vamos, bora. Bora. Que tal? Dá para comentar aí também se vocês acham que é isso, se também estão sentindo falta, se é interessante sugerir temas, né? Até nesse ponto, eu ia tocar pra gente talvez já ir pros finalmentes aqui, né? A parte Já? também. Já. Não. Não, eu sei que é uma cachaça a gente falar disso, mas acontece, tudo tem fim nessa vida. A parte de cultura, ela também vem de casa, assim, né? Eu digo assim, se trabalha na questão de segurança, e existe uma necessidade, por exemplo, da parte de privacidade, da parte de segurança, de se tratar isso fora também das empresas, para que porque vamos lá, né? A gente é uma pessoa só, a gente tem o lado pessoal e o lado corporativo, sim, né? A gente tem essas multifacetas aí, só que a gente também traz muita cultura de casa para dentro da empresa, né? Tu vês a cultura de dados, né? E aí talvez seja uma parte mais de cultura de dados pessoais agora, né? Tu vês isso sendo trabalhado isso em casa também? Tu vê essa necessidade de trabalhar isso dentro, daqui a pouco, de uma como tu falou, alfabetização da parte de dados, né? Tu vê que o pessoal está fazendo um trabalho para trazer isso para a sociedade como um todo e depois desencadear isso dentro das empresas, ou isso não acontece muito? Então, aí é que eu vejo que falta muito trabalho, né? Educação, muita consciência. Olha só, por que a gente não bota fogo na casa? Porque a gente, de criança, é ensinado por quem cuida da gente, nos educa, que o que o fogo pode fazer de bom, né? A gente aprende a cozinhar, a fazer um ambiente mais agradável climaticamente quando está frio, mas a gente também aprende que ali tem um potencial, um risco, né? Um potencial de criar um desastre, um prejuízo, algo assim. Essa mesma perspectiva em relação a dados, eu vejo um vazio imenso. A gente não sabe o impacto, a importância, então a gente não sabe nem o que a gente pode fazer de bom com dados, nem o que a gente pode fazer de... Não vou dizer a palavra. Dá um exemplo de coisa ruim, por exemplo, de uma questão pessoal, ou de alguma coisa de não ter essa preocupação com dados na vida pessoal. O que isso pode infringir para uma pessoa física, por exemplo? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que tu também conhece, que a gente vivenciou em conjunto. Foi um grupo de profissionais que estavam prestando serviço para uma outra organização. Então, precisavam criar credenciais para a rede, para acessar uma rede VPN para prestar esse serviço. O gestor da rede, para criar essas credenciais, solicitou o quê? Dados de vínculo empregatício, mas ele, em vez de solicitar um dado, um atestado ou um dado da carteira de trabalho, solicitou um atestado de saúde ocupacional. E essa empresa, sem consultar os titulares de dados, enviou. Então, a gente vê aí o quê? Um vazamento de dados sensíveis, né, de saúde, por não ter uma cultura crítica de dados. Então, sem querer cometer, né, apenas atendendo uma solicitação e por não ter esse olhar crítico e não questionar se poderia ser outra coisa, a própria organização cometeu um vazamento, promoveu um vazamento de dados sensíveis. Perfeito. Né? Isso acontece. Mas aí, agora falando da parte física mesmo, né? Tu acha que um compartilhamento indevido de dados, porque, beleza, o vazamento para uma empresa, ele é prejudicial, ele tem apoio legal para uma multa, para uma sanção disciplinar, ok, né? Mas, por exemplo, na vida física, né, compartilhar dados, por exemplo, vamos pegar o caso, né, o pessoal que posta tudo nas redes sociais, enfim, né, o que daqui a pouco isso pode trazer? É meio que óbvio, né, mas eu acho que as pessoas, elas às vezes não se tocam disso, né, porque elas acabam compartilhando coisas, né, que é a mesma coisa. Daqui a pouco o teu CPF ele pode ser usado para
pessoal tem uma brincadeira aqui, né? Que compartilha CPF, diz que vai cadastrar no como mesário nas eleições, né? É um dano físico que às vezes pode acontecer. O que acontece? Enquanto a gente está aqui sem cultura de dados, o outro lado, vamos dizer assim, o crime, o cybercrime, ele é muito organizado. Enquanto a gente não está dando bola para o que pode fazer com os dados, eles estão. Então, eles, por mais que com um CPF isolado tu não possa fazer muito mais do que cadastrar como mesário, vamos dizer assim, isso vai se juntando com outros dados, né? Existem hoje varreduras por robôs, observação, que vai juntando informações sobre uma pessoa até criar um conjunto que permita fazer ações bem mais nocivas, né, do que um simples cadastramento. Aquele golpe do WhatsApp, falar com a mãe para pedir um Pix, esse tipo de coisa. Hoje, se você for olhar, se você for acompanhar a sistemática dos golpes e das fraudes online, você vai ver o quê? Os golpes bem-sucedidos, a grande maioria deles, tá aí a grande maioria mesmo, é na ordem de 80 e tantos por cento, 83, se não me engano, aí numa das últimas pesquisas de fonte confiável que eu vi, usam o quê? Engenharia social e OSINT. Né? Então, não é CSI, os golpes precisam pelo menos de um componente de engenharia social e OSINT para ter eficiência. É uma minoria hoje de golpes de cibersegurança que estão embasados apenas em tecnologia. O pessoal qualifica os dados, né? Vende, enfim, né, para fazer isso, né? Bom, chegando aí nos finalmente, eu queria que tu deixasse alguma mensagem ou falasse alguma coisa que talvez a gente não tenha comentado aqui, de uma parte mais prática de governança de dados, aí fica à vontade aí para tu poder comentar. A minha mensagem pensem em olhar para dados com um olhar estratégico. Se não quiserem considerar, se tiverem medo, se acharem pesada, ou se não quiserem investir na palavra governança, pelo menos olhem para os dados, né? Coloquem alguma ação relacionada a dados no planejamento estratégico da empresa, comecem a olhar para isso, a pensar nisso e a refletir sobre o impacto que os dados que circulam, que são gerados, que são tratados no dia a dia do trabalho podem ter, positivo ou negativo, no negócio, se eles forem combinados, sistematizados, trabalhados, utilizados estrategicamente, se eles forem geridos. Esse é o meu recado. Perfeito, Georgia. Te agradeço, né, o convite que eu fiz e tu conseguiu participar aqui com a gente. Finalizando, então, o nosso Trustcast, né, gente? Só ia deixar um recado para vocês, que vocês quiserem continuar recebendo os conteúdos, que vocês se inscrevam no canal do Trustcast, que vocês sigam lá a gente também no Spotify, né? Se inscrevam para a gente poder estar sempre aparecendo ali para vocês com novos conteúdos, né? A gente vai continuar com esse trabalho agora de levar principalmente essa parte corporativa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, além de comentar, como a Georgia falou nos vídeos, né? Vocês podem procurar os canais da IPTrust nas redes sociais, no site da IPTrust, para poder trocar uma ideia com a gente e continuar também lá esse debate sobre segurança da informação, privacidade, mas lembrando que nosso intuito é a parte prática, né? Eu acho que às vezes a gente se prende muito na parte teórica e o pessoal sabe pouco executar, eles sabem pouco, daqui a pouco, colocar isso em prática. Eu acho que essa é a provocação que a IPTrust tem, né? Dessa questão, poxa, pessoas, por exemplo, se o futuro da segurança são as pessoas, a gente tem esse desafio, por que não focar em pessoas, né? Por que daqui a pouco não a gente fazer essa parte de execução mais prática? Então, acho que esse é o recado do nosso Trustcast e é isso que a gente vai continuar trazendo de conteúdo. Tá bom, gente? Obrigado por ter ouvido até aqui. A gente fica à disposição nos canais da IPTrust.